Trata-se de um assunto polêmico. Eu tenho muitos amigos espíritas e eles vivem dizendo nas nossas conversas que João Batista era Elias, que Elias havia se reencarnado em João Batista. Há várias doutrinas espíritas que precisam ser bem analisadas porque elas parecem tão bonitas que muitas vezes se tornam convincentes. Mas quando elas são postas em choque com a palavra de Deus, então você percebe que realmente não se encaixa na palavra. Deus abomina o espiritismo. Aí vem toda aquela doutrina bonita, o nosso lar, a reencarnação, a evolução, planetas superiores, planetas inferiores, que são chamados de planos. Mas enfim, toda uma filosofia muito bonita, muito encantadora, que está tão distante da realidade, que nós vamos analisar agora de acordo com a palavra de Deus. Porque Jesus disse, João Batista era o Elias que havia de vir. Onde está escrito isso? Lá no livro do profeta Malaquias, há uma profecia que dizia que Elias viria primeiro e restauraria todas as coisas. Então, algumas pessoas tomaram isso como uma palavra literal, que realmente Elias deveria vir ao mundo. Quem foi Elias? Qual foi o ministério de Elias? Qual foi a sua história? E João Batista, vamos fazer um paralelo aqui, vamos tentar entender. Então, em primeiro lugar, aconteceu no Monte da Transfiguração. Jesus levou 3 discípulos para testemunharem uma coisa gloriosa. Uma coisa que não acontece com qualquer pessoa, que foi a sua transfiguração. Vamos ler. Mateus capítulo 17, versículo 1 até o 3. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz, e eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Aqui nós temos uma passagem que parece confusa. Sou curioso, gosto de investigar. Se alguém diz que alguma coisa é assim, eu quero saber por quê, eu quero prova disso. Eu não vou atrás de conversa de ninguém. Deus me deu um cérebro para raciocinar. Então eu vou procurar ver o fundamento dessa revelação que a pessoa trouxe para mim. Que revelação nós temos aqui? Temos a revelação de que apareceram 2 pessoas aparentemente mortas no Monte da Transfiguração. Jesus subiu no monte para orar, levou 3 discípulos com ele, os 3 mais achegados, os 3 mais confiáveis, que era João, Pedro e Tiago. E eles ali testemunharam a revelação de 2 pessoas muito conhecidas pela história deles, que era Moisés e Elias, e que aparentemente deveriam estar mortos. Bom, em primeiro lugar, essa revelação derruba de uma vez por todas a história de que as pessoas dormem no pó da terra. Porque quem dorme no pó da terra é o corpo, o espírito volta para Deus. Isso é muito claro nas Sagradas Escrituras. Não existe nenhum estado de inconsciência para quem morre. Quem morre em Cristo vai morar com Deus no paraíso. Quem morre sem Cristo vai para o inferno, que é um lugar intermediário até o dia do juízo final, quando a pessoa condenada será lançada no lago de fogo e enxofre, e até o inferno e a morte serão lançados no lago de fogo e enxofre, que é um lugar eterno. Dali não sai mais. Mas aí nós temos então 2 pessoas, Moisés e Elias, deviam estar dormindo no pó. Deviam estar lá dormindo, apagado, mas eles estavam vivos e muito conscientes e sabiam do que aconteceria com Jesus, porque eles vieram justamente para comentar com Jesus, para dar força para ele, porque ele ia passar por uma grande provação quando morresse pregado na cruz e quando ele tivesse que derrotar a tortura do inferno, o que ele fez em nosso lugar.
Por isso ele é o nosso Salvador. Por isso ele pode perdoar pecados. Ele não é uma pessoa que pôs um manto qualquer, se arrumou bem, ficou bonitão, entrou no confessionário e disse: agora eu vou perdoar pecados. Não, ele é alguém que entrou no santuário de Deus. Ele é alguém que ofereceu o seu próprio corpo em sacrifício vivo para que pudesse perdoar os nossos pecados. E só ele pode perdoar pecados. Bom, mas vamos voltar para o foco aqui. Como é que aparece Moisés e Elias? Dizem que quem morreu não volta mais, não é? Não é isso que se diz? Mas eles vieram. Pode-se explicar isso? Será que a gente pode se comunicar com as pessoas que já morreram? Não, absolutamente. Deus proíbe terminantemente. Por quê? Porque nós não temos discernimento suficiente para saber se esses espíritos são de Deus ou se não são. Por isso Deus deixou a palavra escrita que ninguém pode mudar. E Deus zelou pela palavra para que ela não fosse mudada. Deus zelou para que a palavra, apesar das traduções perderem muito o seu significado, mas trouxe o essencial para a nossa salvação, que é Jesus Cristo, é o único caminho, é o único Salvador, é o único mediador entre Deus e os homens. É o único que intercede por nós, é o único sumo sacerdote que comparece diante de Deus para perdoar os nossos pecados. As outras coisas não são importantes. O mais importante é você entender que Jesus é o único Salvador, que só nesse nome você pode ter salvação. Me pergunto agora, como é que apareceram pessoas mortas se elas são proibidas? Elas não são proibidas, nós é que somos proibidos. Nós, os vivos, somos proibidos de invocar pessoas mortas. Nós somos proibidos. Nós não devemos fazer isso para a nossa própria segurança espiritual. Mas Jesus é diferente, é filho de Deus. Jesus viveu uma vida perfeita, não podemos esquecer disso. Jesus foi uma pessoa que não pecou, Jesus não teve nenhuma falha, nenhuma fraqueza, nenhuma incoerência. Jesus era um homem de oração e jejum. Ele passava muitas vezes, muitas horas, sozinho num canto, orando e buscando a presença do Pai. Ele estava preparadíssimo para passar por todas essas situações como um campeão. Ele foi o nosso campeão, ele é o nosso campeão e ele sempre será o nosso campeão, o nosso vencedor, aquele que venceu por nós, aquele que fez tudo no nosso lugar, o nosso santo e eterno substituto. Então ele recebeu aquilo ali como um envio do Pai. O Pai enviou Moisés e Elias para falar com Jesus a respeito da crucificação, para que os 3 discípulos testemunhassem quem era Jesus. Se havia alguma dúvida ali, essa dúvida se dissipou. Muitos anos mais tarde, o apóstolo Pedro, escrevendo uma de suas cartas, ele diz assim: lá no Monte Santo de Deus, nós ouvimos a voz que veio do céu, dirigido da eterna glória, dizendo: esse é o meu Filho amado. Então nós podemos ter certeza que essa testemunha ocular da glória de Deus manifestou que Jesus é o Filho de Deus. Podemos crer nisso com toda a nossa convicção. Qual o motivo dele estar falando com Jesus sobre isso? O Espírito Santo já tinha falado. Embora Jesus fosse apenas um homem, porque deixou a sua natureza divina no céu, ele era apenas um homem, mas era um homem dirigido totalmente pelo Espírito Santo. O Espírito Santo já tinha falado com ele: olha, Jesus, você vai morrer, você veio ao mundo como filho de Deus, você vai morrer pela humanidade, você vai passar por um grande sofrimento durante a vida, depois durante 3 dias também você estará no inferno, para que você possa perdoar os pecadores. Ele sabia, e ele havia anunciado várias vezes que o dia dele estava chegando. E quando o Espírito Santo fala com a gente fala com alguém, as pessoas duvidam. Os discípulos também duvidavam, é normal, né? Se duvidaram de Jesus, não vão duvidar de mim, de outra pessoa qualquer. Falou, não, a pessoa não sabe o que está falando. As pessoas conversam demais, pensam pouco, prestam menos atenção na palavra de Deus. Isso é um negócio muito perigoso. Mas ali estava Jesus em cima do monte, e aparece Moisés e Elias falando com ele, e de repente ele começa a se transfigurar. O seu rosto fica resplandecente como o sol, as suas vestes brancas como a luz que chegava a ofuscar os olhos deles, de tal forma que eles caíam por terra. Quando ouviram uma voz dirigida do céu: esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer.
Aí ele ouviu. Então, quando eles ouviram aquela voz, eles caíram por terra desmaiados e Jesus foi ali, levantou eles, despertou eles. Olha, não precisa ter medo. Quando eles olharam, não tinha mais nada, tudo tinha desaparecido. E eles desceram do monte. E eles perguntaram para Jesus: por que os fariseus dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus disse: olha, Elias já veio. E eles fizeram tudo o que eles queriam com ele. E eles vão fazer o mesmo com o Filho do Homem. Então era uma forma de revelação. Ele estava dizendo ali a respeito de Elias. Quem era Elias? Será que esse Elias era o João Batista? Será que aconteceu isso? Elias teve uma vida maravilhosa na presença de Deus, porque humanamente falando a vida de Elias foi uma droga, foi uma porcaria. Elias não tinha família, Elias não tinha casa, Elias não tinha emprego, Elias não tinha nada, simplesmente estava à disposição de Deus. Um dia o Espírito de Deus falou com ele: Elias, vai até Acabe e denuncia o crime da idolatria que está acontecendo. Porque Jezabel, a mulher de Acabe, havia corrompido o coração dele. Acabou com o culto ao Senhor, acabou com a leitura da Bíblia, do Antigo Testamento que eles usavam, que eram os 5 livros de Moisés naquele tempo, o Pentateuco. Perseguiu os profetas para que não falassem mais no nome de Jeová. E instaurou o culto a Baal, que era o Deus dela, lá da terra dela, do país dela, da família dela. Começou a construir templos e mais templos, e estátuas, e oferecer sacrifícios para Baal, estabeleceu sacerdotes de Baal e sacerdotes de Azera, e foi estabelecendo aquela religião pagã no meio da terra de Israel, a terra da promessa. E foi quando Deus chamou Elias e disse: Elias, se apresenta perante Acabe e entrega meu recado para ele. O ofício de profeta não é fácil. A gente tem que confrontar as pessoas, muitas vezes pessoas poderosas. E às vezes você tem aqueles amigos que estão vivendo aquela vida errada, na idolatria, na feitiçaria, no espiritismo, e você tem que chegar diante deles e falar: Deus condena a sua idolatria, Deus condena o seu espiritismo, Deus condena a sua feitiçaria. Hoje em dia é pior ainda, sabe por quê? Quando você vai falar para uma pessoa da idolatria, a pessoa fala: não, mas eu não estou adorando a imagem, eu fiz a imagem apenas... Eu comprei essa imagem apenas para lembrar. Você não tem um retrato do seu pai? Não tem nada a ver, eu não adoro o retrato do meu pai. Aliás, eu nem tenho retrato do meu pai. Mas se tivesse, seria apenas uma lembrança, não seria para ficar lá nos pés do retrato do meu pai. Oh, meu pai é poderoso, me cura dessa doença, perdoa os meus pecados. Não vou pedir nada para ele, não pode me ajudar. Quem pode me ajudar é Deus. Você não tem um retrato da sua mãe, não tem nada a ver. Nada a ver, são desculpas que as pessoas criam para fugir da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus diz: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. A palavra de Deus disse e acabou. Não tem que ficar discutindo, ficar criando argumento, ficar questionando. Ou você obedece ou você questiona. Eu prefiro obedecer, ainda que com todas as minhas falhas e imperfeições, mas obedecendo a palavra de Deus, eu alcanço graça diante do Senhor. Ele é o Senhor, eu não tenho que questionar nada. Ah, mas Samuel também foi chamado por Saul, a vidente, invocou Samuel, Samuel veio, falou com Saul. Existem alguns casos que precisam ser bem analisados. Precisamos saber se realmente aquele espírito que apareceu para Saul era Samuel. Isso é assunto para a gente ter outro debate mais para frente. Mas o que aconteceu? Você encontra diversas incoerências na fala de Samuel morto. Samuel vivo não tinha incoerência nenhuma, era a palavra de Deus e acabou. Então, vamos deixar esse assunto para outra ocasião. A questão é: baseado nessas circunstâncias, as pessoas criam argumentos para defender uma teoria que é condenada pela Bíblia. Elias é chamado para entregar uma profecia para o rei Acabe. Olha só, entrar no palácio com aquela roupa simples dele, porque ele vestia roupa muito simples. Era pele de camelo, era um cinto de couro. É tudo que ele tinha para se cobrir.
Sabe-se Deus que jeito que era esse cabelo. As mãos, as unhas, vivia lá, morava numa caverna, talvez não tivesse um chuveiro para tomar banho. E lá vai Elias. É que Deus não está nem aí com a sua aparência. Deus se preocupa com o seu interior. Deus quer ver como é que está o seu coração. Deus quer saber qual é a sua intenção. O seu exterior, você precisa cuidar, é bom cuidar. Mas isso não é o mais importante. Porque isso aqui vai apodrecer. Vai acabar. E Elias entrou com toda a autoridade que Deus lhe deu no palácio do rei Acabe e disse para ele: vive o Senhor em cuja presença estou, que nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, senão segundo a minha palavra. E virou as costas e saiu, foi embora. Isso é um profeta de Deus. Não é que nem esses profetas que vivem hoje em dia profetizando: eu profetizo a bênção da tua vida, recebe o carro, recebe a casa, recebe a mentira, recebe o engano, recebe. Não. O profeta de Deus, ele chega e fala: olha, assim diz o Senhor, vai acontecer isso, não vai ter chuva, não vai ter orvalho, não vai ter sereno em todos estes anos, se não segundo a minha palavra. Ou seja, só vai chover de novo quando eu mandar. Eu quero saber se você é rei. Eu sou mensageiro do Deus Altíssimo. Então Elias, do Tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. É forte, muito forte essa palavra aí, palavra de Deus, né? Mas isso mostra que era um homem autêntico, um legítimo servo de Deus. Ele serviu a Deus no tempo dele, foi perseguido pela rainha Jezabel, aniquilou os templos de Baal, os sacerdotes de Baal, e restabeleceu o culto do Senhor. Nisso a gente conhece um verdadeiro profeta. Ele chega, ele faz a obra de Deus, e a obra de Deus funciona. Não é que nessas pessoas que profetizam hoje, amanhã falam: eu não é isso, é aquilo. Sem desculpa, por favor. A palavra de Deus é aquela que fala e é cumprida. Se não se cumpriu, você é um falso profeta. Depois que cumpriu o seu ministério, Elias pediu ao Senhor para ir para a glória, porque ele estava cansado da maldade. Deus mostrou para ele: olha, Elias, eu vou te levar, vou te trazer para cá, mas primeiro você vai achar alguém para ficar no seu lugar. Todo obreiro de Deus, ele tem a preocupação de preparar outras pessoas para ser obreiro no lugar dele. Ele não quer ser o único obreiro. Uma vez eu ouvi um dirigente dizer assim: a igreja tem que ouvir a mim. Quem é você, rapaz? Quem é você para a igreja te ouvir? A igreja tem que ouvir o Espírito Santo de Deus. Não importa se está na tua boca, se está na boca do presbítero, do diácono, se está na boca do porteiro, se está na boca daquele que está sentado no banco. É o Espírito de Deus que fala e não você. O Espírito Santo fala e você cala a sua boca. Você não é nada, é só um pecador igual aos outros. Um ser tão imperfeito quanto os outros. Vai se converter. Então Elias saiu e fez o que Deus mandou. Escolheu Azael para ser o novo rei da Síria, escolheu Jeú para ser o novo rei de Israel, escolheu Eliseu para ser profeta no lugar dele. Tenha uma coisa em mente: todas as pessoas são substituíveis. Ninguém é insubstituível. Tenha isso em mente. Então, feito isso, chegou o momento. E agora, já depois de ter treinado o profeta Eliseu para fazer o trabalho dele, um ministério que foi totalmente baseado no ministério de Elias, ele disse para Eliseu que ele ia sair para cumprir uma ordem do Senhor. Eliseu, ciente, porque Eliseu era profeta e Deus falava com Eliseu também. Eliseu sabia que Elias ia ser tomado aquele dia. E Eliseu disse: eu vou com o Senhor. Chegou em outro lugar: olha, fica aqui, Eliseu, porque o Senhor me mandou, eu vou junto. Chega em outro lugar: Eliseu, fica aqui, porque o Senhor me enviou, eu vou contigo. Eu não vou me apartar do Senhor. Eu vou aonde o Senhor for. E Elias falou: então, muito bem, então vamos. Foram conversando, atravessar o Rio Jordão. Diante do Rio Jordão não tinha como passar, e Elias deu ordem para que as águas se secassem. Ele passou o rio em seco.
Para o homem de Deus não tem dificuldade porque Deus está com ele. Tem muita gente que não acredita mais nisso. Tem muita gente que vai ouvir isso ou vai ler essa palavra na Bíblia, vai dar risada e falar que a Bíblia é um livro de contos. Continua assim. O tempo está passando, você está envelhecendo. Logo, logo você estará diante de uma verdade inegável. Quero ver tua cara quando chegar lá. Passou o Rio Jordão e os dois conversando, alegre, dois amigos ali, dois irmãos, e de repente, então, vem lá do céu uma carruagem de fogo, com um cavalo de fogo, e separa os dois homens, jogam para cá, outro para lá, e um redemoinho eleva Elias para a glória. E quando Eliseu viu aquilo, gritou assustado: meu pai, cavalos do céu e seus cavaleiros. Eram os anjos que estavam ali separando os dois, para que Elias fosse arrebatado ao céu. Elias foi elevado ao céu num redemoinho. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 11. Sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Aí vem a pergunta: será que Elias morreu? Será que Elias foi arrebatado de corpo e alma? Nós vamos voltar nesse assunto mais para frente. Vamos comparar aqui o ministério de Elias com o ministério de João Batista. João Batista era tão seco e contundente quanto Elias. João Batista, assim que se manifestou, foi para as margens do Rio Jordão, e ali ele começou a pregar o evangelho do arrependimento. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Com essa mensagem ele começou a batizar as pessoas. Ele não era como certas pessoas que dizem: vem cá para frente, meu irmão, que Deus tem uma bênção na sua vida, vem para cá, sua vida vai melhorar, vai chover ouro na sua horta, e você nunca mais vai ter dificuldade, não vai ter enfermidade nenhuma, não vai ter mais provação nem tribulação na sua vida. Não, esse evangelho é estranho. O evangelho de João Batista, o evangelho de Jesus, o evangelho dos profetas e apóstolos é: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Arrependimento, mudança de vida. Não é vinde como está e ficar como está, não é vinde como está, mas deixa Deus te transformar, deixa o Espírito Santo de Deus renovar a sua vida. Renovar a sua vida significa mudança, é coisa nova. Como Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Bom, alguém poderia dizer assim: Elias morreu. Quem subiu naquele redemoinho foi o espírito de Elias. Não, Elias não morreu. E a Bíblia dá prova clara disso. O corpo de Elias foi tomado. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 16 e 18. E disseram-lhe: eis que com os teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir para buscar a teu Senhor, Elias. Pode ser que o elevasse o Espírito do Senhor e o lançasse em algum dos montes ou em algum dos vales. Porém ele disse: não os envieis. Mas eles apertaram com ele até se enfastiar, e disse-lhes: enviai. E enviaram 50 homens que o buscaram 3 dias, porém não o acharam. Então voltaram para ele, tendo ficado em Jericó, e disse-lhes: eu não vos disse que não fosseis? Ou seja, Eliseu sabia que o corpo de Elias não seria encontrado. O corpo de Elias não foi deixado na terra. O corpo de Elias foi levado ao céu. Ele foi arrebatado de corpo e alma, ele foi transformado. Alguém pode dizer assim: mas Paulo falou que a carne e o sangue não pode herdar a incorrupção. Realmente. Mas ele não foi naquele mesmo corpo. O corpo dele foi transformado, foi mudado. Foi trasladado. Inclusive, quando fala de Enoque, a palavra de Deus ensina que Enoque foi trasladado. O corpo dele foi trasladado para não ver a morte. Então é diferente. Não é aquele corpo carnal, de sangue, carne, é um corpo espiritual. Foi transformado para não ver a morte. Deus deu esse privilégio para ele, certamente porque ele mereceu. Eu não vou ter esse privilégio em você, porque nós não merecemos. Mas 2 pessoas tiveram esse privilégio. Foi Enoque e Elias. Bom, o que vem depois então? Nós podemos ver aqui no ministério de João Batista
quando ele começa a pregar o evangelho, ele diz assim: e vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo, o fogo do inferno. Ele também acusou veementemente Herodes de pecado. Ele dizia para Herodes se arrepender, e quando Herodes perguntava para ele se estava tudo bem, ele dizia: não é lícito possuir a mulher do seu irmão. Mateus capítulo 14, versículo 3 e 4. Porque Herodes tinha prendido João e tinha o manietado e encerrado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porque João lhe dissera: não te é lícito possuir. Você se casou com a mulher do seu irmão, isso está errado, isso é pecado, você está errado. Mas João não era Elias, embora o ministério profético fosse muito semelhante, a maneira de agir, a maneira de viver. João Batista foi criado no deserto, comia mel silvestre e gafanhoto, e se vestia também com uma roupa de pele de camelo, como Elias. Mas uma mera coincidência. Quantas pessoas vestem a mesma roupa de outras pessoas que vestiram, mas não são aquela pessoa por causa disso? Ou porque come mel silvestre, gafanhoto, ou qualquer comida, um come carne de porco aqui, outro come lá, é a mesma pessoa, não tem nada a ver. É ilógico. Elias era tão contundente, quando ele encontrou Acabe no caso de Nabote. Acabe viu que Nabote tinha uma vinha excelente e ficou com inveja. E cobiçou a vinha de Nabote e disse para ele: vende para mim essa vinha. Ele disse: eu não posso fazer isso, é herança, está na minha família há muito tempo, eu não posso entregar ela por dinheiro nenhum. E Acabe era muito invejoso e se achava o rei da cocada. Então começou a ficar emburrado, porque era muito mimado, todo mundo fazia o gosto dele. E a mulher dele foi perguntar o que ele tinha, ele falou: Nabote não quer me vender a vinha dele. Ela falou: pode deixar que eu dou um jeito. E foi lá e deu um jeitinho, acusou falsamente Nabote de blasfêmia, mataram Nabote, e agora a vinha não tinha mais dono. Falou para Acabe: pode descer lá e possuir a vinha de Nabote, que agora ela é sua. E quando ele desceu, Deus mandou Elias encontrar com ele e disse: você já me achou, meu inimigo? Ele disse: achei-te, porque você se vendeu para fazer o que é mau aos olhos do Senhor. E disse Acabe a Elias: já me achaste, inimigo meu? E ele disse: achei-te, porquanto já te vendeste para fazeres o que é mau aos olhos do Senhor. E ali ele profetizou a ruína de Acabe, a ruína de Jezabel e a ruína de todos aqueles que intentaram contra a inocente vida de Nabote. Mais tarde Acabe morreu, tornou-se rei de Israel Acasias. E Acasias caiu de um quarto muito alto e machucou bastante, e as suas feridas infeccionaram. Ele ficou muito doente. E seguindo a política religiosa da mãe dele, a Jezabel, ao invés de buscar o Senhor, ele mandou consultar um deus estranho. Vamos ver. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria e adoeceu. E enviou mensageiros e disse-lhes: ide perguntai a Baal-zebu, deus de Ecrom, se sararei dessa doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias tesbita: levanta-te e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria. E dize-lhes: porventura não há Deus em Israel para irdes consultar a Baal-zebu, deus de Ecrom? Por isso assim diz o Senhor: da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. Então o ministério de Elias e de João Batista era muito contundente. Eles chegavam e enfiavam o dedo na ferida, não queria nem saber se alguém esperneasse, não ia. Eu queria ver Elias e João Batista nos dias atuais. Hoje em dia você não pode falar nada, que as pessoas são muito frescas, são muito doloridas, são muito mimizentas, tudo é ofensivo, tudo é, sabe?
As pessoas que acham que é ofensivo ouvir a verdade, eu quero ver quando ouvirem a verdade declarada pelo Senhor Jesus Cristo no dia do julgamento final. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Eu nunca vos conheci, vocês não são meus, não tem parte comigo, eu não tenho nada com vocês. Saiam da minha frente. Eu quero ver o que eles vão fazer. Vão pegar cartazes, fazer manifestação diante do Senhor? Vão ficar lá gritando, fascistas não passarão? Eu quero ver. Enfim, chegamos a uma conclusão. João Batista não era Elias. Não existe seres duplicados. Deus tem poder para criar coisas novas. Ele não precisa reformar aquilo que já foi criado. Ele não precisa usar uma pessoa em várias vidas. Uma vida é bastante para você conhecer o Senhor e saber da glória ao nome dele. João Batista não podia ser Elias, porque ele teria tomado o corpo de João Batista e desprezado o corpo dele no céu. Elias ficaria com 2 corpos. Ele deixou o corpo dele no céu para vir tomar outro corpo aqui na terra. E quando esse corpo aqui for levado para o céu, vai ficar 2 corpos com um espírito só? Porque se ele tivesse morrido e acabado aqui na terra, tudo bem, então ele não tinha mais corpo, ele precisou de outro corpo. Mas ele subiu de corpo e alma para o céu. Corpo espiritual na verdade, mas foi de corpo e alma. Então, João Batista nunca poderia ser Elias. João Batista era o homem que veio como precursor do Senhor, alguém que veio para preparar o caminho do Messias, para que ele pregasse o Evangelho, trazendo a mesma mensagem que Jesus traria algum tempo depois. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Depois de cumprida a sua missão, quando Jesus vai voltar para a glória, reúne os seus discípulos no monte e antes de subir ele diz: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado. Então creia no Evangelho, se arrependa dos seus pecados, seja batizado em nome do Senhor e você será salvo. É o que nos garante a palavra de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.